Estamos em direto. Já? Já. Ora então, boa noite. Novamente aqui no Diário de Trás-os-Montes, mais uma opinião transmontana. Com Batista Jerónimo, Manuela Tender, Carlos Ferreira e João Batista. Estamos aqui para analisar três temas hoje. Três temas. Essencialmente, hoje vamos falar de Mirandela, 54 factos históricos, estatísticos, aliás, de Mirandela. Vamos falar sobre o cancelamento do circuito de Vila Real, WTCR, que este ano foi cancelado devido à pandemia do Covid. Vamos também falar da construção do último mosteiro trapista, talvez o último mosteiro da Europa, o mosteiro trapista que está a ser construído em Palassolo. E pronto, cá estamos, bem-vindos a todos, já temos gente a assistir, e isso é que é bom. Gente de todo o mundo, portanto, que nos vai seguindo. É caso para dizer, transmontanos de todo o mundo unidos. Aquela velha frase do Karl Marx, aplicada aos transmontanos. Hoje vamos falar de Mirandela. Fizemos aquela reportagem que já é habitual quando um dos municípios comemora a sua atribuição de foral. E neste caso Mirandela foi a 25 de maio, o feriado municipal comemora isso mesmo, os 770 anos de que do rei Dom Afonso III atribuiu a Carta Foral em 1250 a Mirandela. Mirandela, como todos sabemos, é um concelho da Terra Quente, que tem uma característica muito interessante em termos climáticos, que dá para produzir bom azeite, bom vinho, e tem um clima excepcional para estas culturas mediterrânicas. Mirandela, como todos os concelhos do Nordeste Transmontano e do interior, quase todos, há algum que conseguiu inverter isto, mas todos eles vão perdendo população. Nestes últimos 10 anos, Mirandela perdeu 2.144 habitantes. Mas Mirandela conseguiu uma marca excelente que o vai ajudando economicamente, que é a alheira. A alheira é um dos produtos de excelência que hoje é referência nacional e foi conseguido graças aos esforços dos mirandelenses que conseguiram fazer desse produto um produto de referência. Mirandela também conseguiu inverter, ou está a conseguir inverter, com a escola do IPB, a escola de Mirandela, que este ano está a conseguir, que ultimamente está a conseguir que haja investimento em Mirandela, conseguiu que haja criação de valor em torno de Mirandela também, porque o município, a escola conseguiu trazer muitos alunos e todos os anos enche, o que é muito bom. Meus amigos, posso começar por ti, Jerónimo. De Mirandela, o que é que tens a dizer? O que é que diz logo assim à partida? Qual é o facto, mais relevante? Mirandela, meu amor, do José Gama, que conseguiu pôr Mirandela no mapa, como se costuma dizer, mas Mirandela começa mais atrás, começa com uma vila, com a segunda vila do Conselho do Distrito de Bragança, a quarta do Nordeste de Trás-os-Montes, rivalizou ali uns tempos com o peso da régua, mas depois deixou a ficar para trás e hoje está-se a aproximar bastante de Bragança, ainda está longe de Chaves e Vila Real, porque Bragança perdeu, mas Chaves e Vila Real mantém-se lá em cima. Mas talvez porque se calhar teve 5 presidentes de Câmara depois do 25 de Abril, mais ou menos 2 mandatos, que é aquilo que eu defendo, é mudança. Calma, Carlos, tu ainda não vais mudar. José, também me parece que Mirandela não está a ser agradecida ao único homem que fez alguma coisa em Trás-os-Montes. Foi o Aníbal Cavaco Silva. Não me lembro de ter feito outra coisa senão vir o helicóptero com dinheiro, despejá-lo em Mirandela. O resto toda a gente sabe o que é que o José Gama teve que fazer, sair do CDS e ir para o PSD, mas que tinha acabado de vir da América, ganhou a Câmara por o CDS, depois mudou-se para o PSD e veio um helicóptero carregado de dinheiro e fez para ali obra que nunca mais acabou, desde o rio como está hoje, a Ponta Sul para encher o rio, o metro de superfície,
jardins, de rotundas, e Mirandela passou a ser notícia. Nos números não muda muito em relação ao distrito, àqueles que temos vindo a falar. No entanto, há números preocupantes. Por exemplo, entre os 25 e os 64 anos, o número é mais ou menos igual entre os mais de 65 e os menos de 24. Quer dizer, e quando estes números se aproximam, alguma coisa está mal. Já disseste que de 2018 para 2011 perdeu, não, tu disseste para 2010, mas para os últimos censos 8,2%, mas perdeu quase 30% para o melhor ano de sempre. E coincidência também, 1950. E 1950 porquê? Porque a partir de 1950 começaram a imigração para o Brasil e 2 décadas depois para a Europa. Portanto, coincide aqui tudo. O que é que ainda é preocupante nos números? É que em 2011 nasceram 171 pessoas e em 2018 nasceram 125. Quer dizer que houve uma perda de 27%. E os óbitos é precisamente ao contrário. Morreram em 2010 276, ou por outra, acompanha, mas com menos intensidade. E em 2018, 14,5. Eu preocupava mais, por exemplo, também aqui, ainda há muitos mais números, mas para não ser amassar muito, por exemplo, os desempregados, que são 30% da população ativa, o RESI, que é 12,9%, e as pensões, que são 4,8%. Tudo isto, estes 3 itens só, dá 54,3%. Sendo que ainda poderá haver, até na população em idade ativa, alguns reformados já. O rendimento nacional baixa bastante em relação à média nacional. Portanto, baixa 22,7%. E vê-se depois a seguir que, embora haja emprego, mas o emprego não deve estar assim a ser tão bem pago, porque isto não engana. Depois, passando, não sendo muito rica em monumentos, eu referenciava principalmente 2. A Ponte Romano, que são monumentos até que estão considerados a nível nacional, e o Paço dos Távoras. Qualquer um deles, que até apareceu na imagem inicial. Qualquer um deles é possível de ver, embora, penso eu, que Torre da Chama também tem umas coisas para ver e todo o concelho, mas não é pela história dos monumentos que Mirandela cativa o turismo. Se calhar tem mais turistas do que, não digo que todo o distrito, porque todos os 2 distritos, mas no distrito de Bragança se calhar bate-se com todo o distrito, o somatório. Agora a barragem do Azibo também rivaliza um bocado. A barragem do Azibo já traz muita gente, e outras coisas mais, por exemplo, o peso da régua também, e aquela parte ali, mas tem muito. A festa de Nossa Senhora do Amparo é uma referência na região, para trás dos montes e não só. E a Noite dos Bombos é qualquer coisa que ainda não percebi, porque é que já foi submetida a património imaterial, já que está na moda, ou se já entrou no Guinness. Por acaso não consegui ainda saber, mas é uma coisa diferente. Sendo que eu gosto daquela parte do Rio Tua, do envolvente, da Praia Verde e dos desportos que ali se praticam. Agora, quando se fala em Mirandela, por incrível que pareça, um produto da terra fria é o que dá nome hoje em dia à Mirandela, que é a alheira. Quer dizer, uma coisa que só não se faz aquilo que não se quer. Porque se Mirandela, que é da terra fria, consegue chegar à terra quente e dá o nome a Mirandela, os mirandelenses estão de parabéns. Conseguiram ir a buscar um produto que ninguém ligava para a Tabina, né? Estava esquecida. Eu até na altura até era muito crítico à alheira de Mirandela, mas agora vemos que é a Mirandela que faz, acho eu, que outro dia ouvi qualquer coisa como 30 toneladas que saem dali por dia. É qualquer coisa. E depois é a fileira, não é só a alheira, porque é preciso os animais, é preciso os matadores, é preciso toda a envolvente. Não é? O microclima, como disseste na introdução, faz com que tenha, dizem eles, dos melhores azeites do mundo. E agora outra curiosidade, não tem cooperativa, mas tem várias cooperativas de particulares. E tem uma coisa que outros não têm, tem o Museu do Azeite. Portanto, aqui
onde é que vai o excedente? Quem não tem cooperativa, quem não tem lagar e nem quer ir ao lagar, vai para Valpaços aquelas azeitonas para fazer o azeite e dar nome, já que é tão bom e toda a gente o reconhece, a Valpaços. Voltamos à história do outro dia e mesmo não seja a história que se ganhava medalhas de ouro com azeite de outros lugares. Aqui neste caso não sei se é, mas também deve compor, porque efetivamente toda a gente fala que azeite tem ali um microclima, qualquer coisa. Permites-me interromper só para te dizer o seguinte: naquele concurso nos Estados Unidos também ganhou uma medalha de ouro. De uma adega particular. Inclusive, sim, até acho que foi no primeiro sítio, ou num dos primeiros sítios que se fez azeite com ouro. Sim, sim. Hoje em dia já não se valoriza tanto, mas a Mirandela, que para os mais antigos, dizia-se que as couves de Mirandela eram como as moças. Eram muito boas. As moças eu não sei. As couves comi muitas vezes. Mas, portanto, fica... Hoje em dia também há um produto natural que está a dar muito o que falar, que eu, por acaso, sou um fã de ir para lá apanhar, que é os pargos selvagens. É uma coisa... é um dos pratos já que entrou na gastronomia e que o ensopado de espargos é divinal. Quem gostar e passar por lá, acho que mais ou menos todos os restaurantes têm. E depois temos uma oportunidade perdida para dar assim uma panorâmica da história, que é o caico. Só para perceber o caico no Caixão, é propriedade de Vila Flor e de Mirandela. Dizia-me o filho do Camilo Mendonça, com quem tive o prazer de almoçar várias vezes e de conversarmos sobre isto, quando começou-se a fazer matadouros por aqui, dizia ele: é uma tontice. Nós aqui temos capacidade para matar todos os animais do Douro para cima. Toda a região norte podia vir aqui. Querem gastar dinheiro? Pois que o gastem, mas aqui fazia-se. E quem conhece o matadouro do Caixão fica abismado. Aquilo deve ter... Eu penso que uma vez que estive lá e que ajudei a arranjar uma solução técnica para aquele pavimento, eu acho que foram 8.000 metros. 8.000 metros que ocupa aquele matadouro. Não estamos a falar a brincar. Aquilo mesmo... O pai dele era um homem visionário e hoje, se falarmos sobre aquilo que ele projetou para trás dos montes, para esta região, nós dizemos assim, ainda hoje é necessário. Portanto, precisava de um projeto regional, precisava que Vila Flor e Mirandela chegassem à conclusão que aquilo não é eles não são suficientes para fazer um projeto para ali, para desenvolver o caico, que tão necessário seria a agricultura. Mirandela também soube conquistar serviços e aí também passou à perna muita gente. Eles lá têm alguma coisa que conseguem, que é a Direção Regional de Trás-os-Montes, da Agricultura de Trás-os-Montes. Emprega 400 pessoas e das 400, 200 estão sediadas lá. É ver o que é que uma empresa, uns serviços que têm 200 pessoas, o quanto valoriza uma terra como as nossas. Ao mesmo tempo, conseguiu o Tribunal Administrativo. Portanto, são tudo ganhos. E depois faz uma parceria com o IPB, em que honras sejam feitas tanto à direção do IPB, ou meter lá, não é uma filial, mas porque é uma escola, que é a Escola de Superior de Comunicação e Administração de Turismo de Mirandela. Para quem não souber, já tem 1.600 alunos, dizem eles que é a terceira maior do IPB, com 140 docentes, e agora pasmem-se, como é que é possível? 15 funcionários. Tem 3 cursos técnico superior profissional, 6 licenciaturas e 2 mestrados. Portanto, está no bom caminho. E esta parceria é que depois poderíamos ver noutros mais. Depois tem a única escola agrícola, também. E na escola agrícola também há curiosidades. Por exemplo, produz azeite, produz vinho, tem lagar, passou por lá o mestre da cozinha, o chefe de cozinha, que ganhou agora a estrela Michelin. Não sei se passou lá muito, se passou pouco, mas começou lá. O nosso chefe e amigo Giadas. Produz queijo, produz pecuária, cabrito e cordeira, que vende, e tudo isto eles vendem.
Agora, teve um reverso que foi, não tem tido apoios, segundo eles, e queixam-se que o governo vê aquilo como um apêndice, mas seria, se calhar, de investir numa terra, numa zona, numa escola agrícola que é quase única. Consegue também ter, ainda primeiro que algumas grandes cidades e capitais de distrito, para o bem e para o mal. Isso é outra discussão que um dia podemos fazer. Um hospital público e um hospital privado. E tem 2 centros de saúde como uma cidade acima da média. Portanto, Mirandela tem-se mexido bem. O que é que no desporto pratica 24 modalidades. É qualquer coisa de estranho. Como é que o desporto lá está tão desenvolvido? E tem dois desportos que dão cartas quase a nível nacional, que é o kickboxer e o ténis de mesa. No futebol estão mais ou menos como o resto, não é? Tem várias escolas. Não, a nível de formação também penso que estará melhor. E eu tinha, e até tenho alguma pena, porque dava muito nome, e até inclusive era notícia, saía nos jornais, saía nas televisões, que era o jet ski. Portanto, Mirandela não é uma vila como acho que temos falado, é uma vila que está bem, com pujança, com força. Só eu fazia agora 2 reparos. Dois ou três reparos para dar a palavra aos meus colegas. A primeira é que esta semana saiu a notícia do José Neves, foi só eleito presidente da Associação de Futebol do Porto, que é a maior a nível nacional e, portanto, a que vai ter mais peso na Federação Portuguesa de Futebol. E junta-se este homem a outro homem, a Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores de Futebol. Quer dizer, nós transmontanos também temos gente que consegue, noutros sítios, como um em Lisboa e outro no Porto, chegar a lugares de topo. E este José Neves, como foi já noticiado, penso até aqui por Diário Trás-os-Montes, sendo ele sendo funcionário, diretor e administrador do Santander, fundou e está a aguentar um clube como é o Vilar de Conde. Como é que é? Val do Conde. Outra nota que queria deixar para orientação futura é que Mirandela e a Câmara continuam a apostar no Rio. Mirandela, se é Rio, vale pouco. Que olhe para o CAIC, que valorize o turismo, que é a fonte de receita de Mirandela, mais que tudo, e agora até podia ser para todos os autarcas. Já perceberam que a economia, ou eles valem aos contribuintes que os alimentaram estes anos todos e que os querem continuar a alimentar, ou vai haver muita falência, vai haver muita quebra de rendimento futuro se ninguém lhe vale a estes pequenos empresários. Para terminar, deixava também outra achega, a Bragança, Mirandela e Macedo. Quando é que pensam numa metrópole? Isto de uma metrópole não é perder a identidade, perder cada um o seu concelho. É complementaridade. Já foquei há bocado IPB e os hospitais, mas podíamos ter estas 3 cidades a lutar pelo aeroporto regional do interior norte. Deixem-se lá do aeroporto de Bragança, senão não vamos a lado nenhum. Podíamos os ter a lutar pela barragem do Azivo, pelo Caica, e em vez de ter essa história que só vai complicar a vida aos agricultores da ciclovia Bragança-Mirandela, podíamos estar a lutar por um comboio agora com as novas tecnologias, que seria muito interessante. Mas sempre com não esquecer o resto dos concelhos, porque também são necessários. E estes 3 cidades têm que ser a âncora para eles. E terminava como quando comecei. Houve um Camilo Mendonça, houve um Zé Gama, mas acho que estava na altura de aparecer um Camilo Mendonça. E eu até acho que já o temos. Queira ele dar este input. Estava a ver que não me calava. Pronto, já vos passei a palavra, Carlos. Só uma pequena referência ao painel. Não se esqueçam que Mirandela não é vila, é cidade. Hein? É cidade, sim. É cidade
é a cidade desde maio de 84. Ok. Sem querer, pode ser dito Vila, e já há um reparo aí online. Eu teria dito foi Vila, mas que desde que passou a cidade teve outro incremento, coisas que outras não tiveram. Mas acho que é 16 de maio de 1984. João Batista, para ti, assim, Mirandela, para a juventude, oferece uma coisa que, e é uma referência internacional, no parapente e na asa delta. E na escalada, não tanto, mas também se pratica lá a escalada. Mas, sobretudo, o parapente está um bocado esquecido. Também é uma referência, e era no jet ski. Tinha gente, todo mundo, para fazer isso. Epá, é necessário mexer com isto, não? O que é que te parece? Em primeiro lugar, cumprimento os meus colegas de painel e o pessoal que nos está a ver através do Facebook. Bem, para a atração de jovens pode ser sempre através do desporto e, pelos vistos, como o Jerónimo elucidou, no desporto está bem servido. Mirandela, e acho que o desporto também poderá ser muito voltado para aquela vida em torno do rio, em torno daquela paisagem também, apostar aí nesse sentido em que dá para gozar não só do turismo e das paisagens, mas também da parte lúdica e cultural. Eu queria fazer aqui um comentário relativamente aos números, que já foram também referidos. Eu estive a reparar no desemprego, não é? Em que o desemprego reduziu de quase 10% para 8% em 10 anos. Olhando para este número, podemos pensar se isto aqui também não poderá estar relacionado com as infraestruturas que foram construídas, entretanto, como é o hospital privado, que foi construído inaugurado em 2009, salvo erro, e o próprio Continente, que também agora veio a trazer, a criar mais emprego em Mirandela. No entanto, este tipo de emprego que tem sido criado não só em Mirandela, mas também nos outros concelhos, à exceção de Bragança, no distrito de Bragança, acaba por ser um emprego não qualificado. Um emprego em que, também falava o Jerónimo, que devia ser melhor remunerado. E acho que aí é que está a haver um bocadinho a falta que estão a falhar no sentido de atrair mais jovens para a região, nomeadamente para Mirandela e para outros concelhos semelhantes, que é o facto de não haver emprego qualificado e que vá ao encontro das necessidades e daquilo que os jovens foram a estudar e se formaram. Porque empregos como Continente, Pingo Doce e etc. acaba às vezes por criar emprego, mas por outro lado vem destruir outros empregos e outras economias, que é como o comércio local e etc. Por isso, acho que deve haver também aí uma espécie de regulamentação e não permitir apenas que estas marcas se instalem assim no Conselho. Por exemplo, Macedo Cavaleiro, já acho que, na minha opinião, não tem necessidade de ter 2 Intermarchés, um Continente, um Lidl. Acho que este tipo de supermercado vem criar emprego, efetivamente, mas emprego não qualificado, com má remuneração e que vem, por vezes, também acabar com outro tipo de produção e cultura tradicional que podia dar aí uma aposta. Relativamente aos alunos, fiquei surpreendido com esta redução de alunos que houve, de 1.200 alunos, que acho que aqui o IPB também poderia, se calhar, além da aposta que tem sido feita e boa, se calhar aumentar o número de oferta de cursos, tentar trazer mais alunos, ceder mais alunos a Mirandela. Acho que assim também poderia ser uma mais-valia para o Conselho, até porque Mirandela acaba muito por perder neste sentido no ensino superior, até pela sua localização geográfica. Porque ou tem mesmo aqueles cursos que oferecem a necessidade e que vão ao encontro da necessidade dos alunos, cursos que se destaquem, que não existam na proximidade, como por exemplo cursos relativamente à comunicação e etc. Há aqui na Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, em Vila Real, por exemplo, que podem entrar em competição. E porquê é que
o ensino superior deve entrar em competição dentro da própria região. Acho que os cursos e o ensino superior podia estar desenhado e melhor delineado para aquilo que são as necessidades da região e assim poderem fazer uma distribuição de formação especializada em que pudessem assim beneficiar todos e pudessem captar mais jovens e mais alunos. Também acho que esta redução de alunos tem muito também a ver, se calhar, com o facto, eu acho que o Instituto Piaget já fechou em Mirandela. Não sei se... Já fechou, já. Pronto, à semelhança do de Macedo, e acho que o de Mirandela até acabou por não ser tão... ter tanta gente como o de Macedo. Com esta falta, com esta queda do ensino superior, redução de alunos, logo há um impacto negativo económico na cidade e no concelho. Para não estar aqui a amassar mais também relativamente à situação de Mirandela, que o Jerónimo conhece bem e já referiu, eu acho que eu assento mesmo nesta vertente do ensino superior. Acho que Mirandela e outros concelhos, como falava há bocado o Jerónimo, falava em Macedo, em Bragança, acho que a cidade de Macedo Cavaleiros também, à semelhança de Mirandela, tem toda a capacidade para ter mais ensino superior. E o IPB nisso tem sido crucial no sentido de estar a descentralizar a sua formação. O IPB está a abrir cursos em várias... que estão a sair de Bragança, ao contrário de, por exemplo, da UTAD em Vila Real, que está a ter uma tendência contrária de centralizar toda a oferta educativa no campus. O IPB aí está a ter uma visão mais de promoção e desenvolvimento do território e não tanto da própria cidade, que acho que também devia ter sido em conta no que diz respeito à própria UTAD, tentar descentralizar esta oferta formativa e assim poder, exatamente para Chaves. E para Lamego? Não, para Lamego não rego. Por isso, acho que esta descentralização do ensino superior, porque as cidades hoje em dia dependem muito do ensino superior e dos alunos que vêm para as cidades, porque traz mais dinâmica aos concelhos, quer queiramos, quer não. Por isso, o meu argumento hoje foca-se na aposta do ensino superior. Muito bem, muito bem. Carlos, Mirandela também tem lá, ali na zona de Torre do Nachama, os caretos, não é? Os seus caretos. Tal como as máscaras que tens aí atrás. Hoje são duas máscaras atrás. Os caretos da Torre também são um ex-libris em termos culturais. Boas noites. Boas noites, Manuela, João Batista, grande Jerónimo, António, toda a gente que nos acompanha do mundo inteiro. Boas noites. Mirandela, a princesa do Tua. Uma vez, na primeira Comissão Política Distrital do Partido Socialista, pós últimas eleições municipais, estava lá o saudoso Pimentel, antigo presidente da Câmara de Vila Flor, e diz: atenção, havia a primeira mulher presidente de Câmara de Trás-os-Montes, que era a Berta Nunes, que agora é secretária de Estado. Mas agora existe uma coisa que se chama Sereia do Tua, referindo-se à Júlia Rodrigues. Antes que eu viva, nunca me esquecerei desse momento histórico. E é óbvio, Jerónimo já várias vezes falou nessa questão da rotação do ponto de vista político dos executivos, e a Júlia foi realmente um halo de perfume que se vaporizou e que chegou a Mirandela, a sereia do Tua. E para vosso conhecimento,
só nós, os 5 que aqui estamos, é que ficamos a saber, eu fiz uma máscara que se chama Sereia Tua, que é uma máscara fantástica. Uma máscara feminina. Muita gente dizia, as tuas máscaras são muito masculinas, muito rudes. E eu fiz uma máscara muito bonita. Pronto, agora não vos a vou mostrar aqui, porque eu tenho ali em baixo. E tal. E que lhe chamei a Sereia Tua. Tem assim uma renda nos olhos, assim a modo meio árabe, porque ela é assim algo morena, e que tem a ver com o que tu disseste, António, dos caretos da Torre Dona Chama, que uma das máscaras deles era uma renda por cima do rosto. E pronto, eu misturei esses elementos todos. E acho que sim, pá, Mirandela é uma terra que nós falamos no último programa, porque tem bandeira azul numa praia no centro da cidade. E isso é também um ar de perfume que se dá a uma cidade jovem, Trás-os-Montes, que acho que tem todas as condições para florescer, mas que partilha de todas as problemáticas de todos os outros lugares do interior. Perdeu população, a população envelheceu, perdeu os jovens, o rácio jovens idosos alterou-se a favor dos idosos, enfim, essencialmente desgraças. E depois tem coisas boas, o azeite, não sei o quê, o vinho, claro, a Rita, no Romeu, aquela sopa de espargos, eu já fui lá 2 ou 3 vezes e comi 2 ou 3 vezes, nunca se me esquece, pá, aquilo é um sabor fantástico e pronto. Não há nada a dizer. E depois, como disse o Jerónimo, alheira, e aquele trabalho que foi feito de cristalização de um produto fantástico, mas que alguém soube pegar nele e fazer uma bandeira. Em proteção da natureza, nós muitas vezes importam as chamadas espécies bandeira, não é? A águia real, faz-nos pensar no Benfica e outras coisas assim do estilo. Pronto. E é uma coisa muito importante, mas não. O importante da conservação não é a águia. O importante da conservação são todas as outras espécies que estão na cadeia trófica abaixo da águia e que permitem à águia de estar ali. Mas não, o grande público gosta da águia e isso possibilita-nos a nós de mobilizar o grande público. Portanto, eu acho que Mirandela tem esse perfume, esse charme, como disse o Jerónimo, que tem hoje fluxos crescentes do ponto de vista do turismo, que sem ter um grande património cultural e construído e não sei quantos e tal, apesar de ter uma câmara barroca muito bonita. Muito bonita. Pronto, está ali à mão de semear e tem uma centralidade muito interessante e depois, sabeis, como é que funciona o desenvolvimento? As pessoas às vezes não pensam nestas coisas simples. E eu digo isto para nós, os rurais, que nós os que estamos aqui somos todos rurais. A Manela parece assim um bocadinho mais urbana, com aquele seu ar, com aquele seu ar assim mais coisa. Mas não, eu acho que somos todos um bocadinho, todos nós acrescentamos o nosso sotaque do nosso sítio e estamos felizes com isso, e todos somos um bocadinho rurais. Mas desse ponto de vista, toda a gente sabe, quando atiramos com uma pedra a um charco, a uma charca, a um rio, há o que nós chamamos as ondas provocadas por essa pedra. E o desenvolvimento é mesmo isso. Nós atiramos a pedra para o porto e a primeira onda começa no porto e depois vem por aí adiante. E cada vez as ondas são mais largas, mais afastadas do centro, e as ondas são mais baixicas. Por isso, eu acho que Portugal tem vindo a ter um desenvolvimento, como nós sabemos, muito a partir do litoral, da capital, e agora o Porto e o turismo, mas a onda vai-se espalhando. A onda vai-se espalhando.
não é satisfatório do que nós temos no ponto de vista do interior. Há alguns casos que já merecem alguma atenção, mas ainda temos um caminho grande para fazer. E eu acho que a onda já começa a chegar, porque, como disse o Jerónimo em 1984, Jerónimo, eu acredito em ti, eu não serei dizer se foi nesse ano, mas pronto, eu acredito. E será por aí, também não é muito importante, foi um ano antes, que Mirandela, a vila, como disse, aquela velha, a avózinha, como é que se chama? Viral. Qual foi o dia que disseste? Qual foi? Eu não disse dia, eu só disse o ano, 1984. 16 de maio de 1984. Pronto, então, pronto. Maio. Tinha dito que era em maio, mas é 16. Pronto, mas obrigado, Jerónimo, obrigado. Tu és fantástico nessas coisas. Eu aproveito-me de ti como de uma sansuga, pá. Não te aproveitas não que eu não me deixo aproveitar. Da informação que tu dás e tal. Da informação é pública. Depois da boca para fora é pública. Temos aquela avó viral que tem milhares e milhares e milhares de seguidores, que é de Mirandela, e que eu adoro ouvir aquela mulher e as asneiras que ela diz, aquelas asneiras bonitas. A minha esposa tem um linguajar assim desse estilo e toda a gente tem muito afeto por ela, a começar por mim. E então diz assim os carvalhos aqui e ali e tal, mas muito inocentes, muito autênticos, e acho que isso é um fenómeno fantástico, tal como as alheiras. Aquilo é uma coisa fantástica, é uma promoção, toda a gente... Pronto, e a mulher quase fala mirandês, porque é o antigo leonês que se falou em todo o Trás-os-Montes e que também ainda está presente naquela região. Eu acho aquilo de uma doçura fantástica. Agora, eu acho que Mirandela e outras cidades do interior português já têm um conjunto de aspectos, aquelas ondicas da pedra que nós atiramos e que já começam a chegar aqui, que é a qualificação muito, muito, muito grande dos nossos centros históricos, das nossas todas sedes de concelho. Houve ali um investimento em granito, um investimento em recuperação do património, tudo isso tenha-se mais, tenha-se menos. Hoje em dia está muito bonito. Nós vemos aquele granito dos passeios, tudo. Nós hoje vamos a um concelho, a uma sede de concelho pequenina, como pode ser Vimiós, pode ser Mogador, pode ser Miranda, pode ser qualquer, Mirandela, mas estão muito bonitas todas elas. Eu acho que estas coisas, um dia destes, vai dar lá em alguma coisa. Eu acredito. Eu acredito nisso. Vai a dar em alguma coisa. Porque foi um trabalho que se fez fantástico. Pronto. Eu, em anteriores programas, já disse que esta coisa, quando nós falamos muito de produtos agrícolas, do azeite, do vinho, dos queijos e tal, é mau agouro. É mau agouro porque do primário, pronto, em termos de desenvolvimento, não reza a história. Pronto, é o que temos, pronto, está bem, é bom, e temos que o promover e tudo mais. Agora, para citar ainda mais uma vez o Jerónimo, e para aumentar a autoestima, ele precisa que aumentem a autoestima. Não me conheço, não, de certeza. Não tens que responder. Não tenho, tu estás-me a falar que precisa de autoestima, não precisa mais. É sim, pai, eu estava até a picar. Porque o autoconceito, onde é que entra a autoestima, o meu está bem nivelado. Eu estava-te a picar. E tu já falaste muito, pá. Não é? Mal. Então agora estás-me a dizer que falei muito. Estás uma no cravo e outra na ferradura. Falou muito, mas... É o meu estilo. E então, eles têm uma coisa que é a coisa mais importante do desenvolvimento moderno, que são as estruturas ligadas ao ensino superior. E, pronto, já foram aqui faladas na Escola de Administração e Turismo, com licenciaturas, solicitadoria, turismo e outras que muita gente, se calhar, pensava que isso não podia dar. O ensino superior tem um conjunto de fileiras muito diversificadas,
desde alunos que têm muita dificuldade, por vezes, entrar no ensino superior e que fazem o seu próprio caminho do combatente, e que é muito importante. Eu acho que Mirandela soube agarrar essa externalidade marginal da gente que tem dificuldade a entrar. E depois, essa gente voa de outra forma, não é? Cada um tem as suas asas e voa de outra forma, nem todas a gente tem que voar como uma águia real, e já que falei nesse aspecto, e por aí dentro. Mas eu acho que Mirandela tem um conjunto de capacidades que pode vir a desenvolver, mas, sempre o mesmo mas, se não houver aquela vontade nacional de transformar Portugal num país desenvolvido em uníssono litoral e interior, não vamos lá. Está a ter azeite, com vinho, eu sei que o azeite vem sempre ao de cima e tudo mais. Não adianta. Não adianta. Há uma coisa que o país mais desenvolvido do mundo, isto para ser assim muito largo nesta afirmação, e o país mais rico do mundo, para ainda ser mais largo nesta afirmação, que eu sei que isto não é bem verdade, mas nós consentiremos que é a Alemanha, transformou-se no país mais desenvolvido do mundo, porque aceitou fazer uma coisa que se chamou unificação. Unificação de uma Alemanha de leste, que era um país deprimido, subdesenvolvido, com um conjunto de problemáticas crónicas, e uma Alemanha federal, que nós lhe chamávamos assim antigamente, nós, os 5, ainda nos lembramos desta designação. E eles fizeram um esforço imenso, do ponto de vista da quantidade de milhões, que eu agora não sei citar. O Jerónimo citou a data de quando Mirandela foi para a cidade. Eu não citei. Não sei, foi 89. Sim, não, mas não é isso, não é a data. Não sei citar o número de milhões, de milhares de milhões de euros, ou de dólares, ou de marcos naquela altura, que eles investiram. Portugal conseguiu. A Merkel vem de lá. Exatamente. Uma professora de Química Quântica do ensino superior, e que nós sabemos que tem uma formação sólida, e por isso é que ela tem chegado onde tem chegado, e espero que se transforme num monstro se conseguirmos ir à frente com aqueles 750 mil milhões de euros aprovados para este plano de resgate. Espero que isto se concretize. E então aí o nome dela ficará escrito, da primeira mulher a nível europeu, que ficará escrita a Tujamé. Eu espero que a Júlia Rodrigues fique também escrita indelével. As voltas que tu deste. Não estava a perceber nada. Mas, Carlos, estamos a falar da Júlia ou estamos a falar de Mirandela? Das duas. Pronto. Das duas. As voltas. Jerónimos, se calhar o João Batista e a Manuela Tender não sabem, mas tu e eu e o António sabemos que o pai da Júlia era o Toalheiras. José Rodrigues. Conhecido por Toalheiras. Toda a gente o conhecia por Toalheiras. E fundador do PS em Mirandela. Pronto. Isso é outra parte que tu, tinhas de dizer, eu não precisava. Mas que era o Toalheiras. Portanto, foi uma fileira que naquela família foi desenvolvida ao longo de anos. Não se chega assim a um sítio sem mais nem menos. Portanto, eu penso que... Eu tenho a certeza, e quero acreditar nisso, que as mulheres têm um papel a desenvolver, quer no contexto europeu, quer no contexto de Portugal, quer no contexto autárquico, que é uma renovação. Em Mirandela aconteceu esta coisa, foi a primeira vez, desde o princípio do mundo, que existem eleições autárquicas em Mirandela, foi a primeira vez que Mirandela mudou. E mudou. Não é importante ser uma mulher... Não, mudou da direita para a esquerda. Mas já tinha mudado o CDS-PSD, CDS-PSD. Eu não quero realçar isto, deixa-me só o que eu quero realçar. Mudou de homens para uma mulher. Pronto. Mudou de homens para uma mulher. E há de que há ali um estilo diferente. Há uma forma de abordagem diferente. Porque, Jerónimo, sejamos honestos. Nós todos aqui,
e sobretudo eu e tu, neste momento, temos uma pertença partidária muito específica. Não somos só os dois. Hã? Não conheces o painel, não somos só os dois. Sim, mas opa, a Manuela já disse há dias que estava um bocadinho mais afastada nesse E momento. tu, João Batista, já disse. Eu sei Opa, mesmo. Pronto, mas Eu estou livre. opa, livre. Livre do quê? Não sou do livre, mas estou livre. Tens de controlar naquilo que diz. Isto o livro hoje tem significado. Não, mas eu não queria entrar muito por aí dos partidos. Porque, repara, Sim, claro. tu tens uma panóplia de autarcas, 330 e não sei quantos, com Portugal e ilhas. 308. Com Portugal e ilhas, não sei. E tens montes de gente de vários quadrantes, sobretudo do PS e do PSD. Uhum. E sabes o que eu acho? Que não há assim tanta diferença entre os autarcas do PS e os autarcas do PSD. Há uma grande diferença na competência. Pá, pronto, fica-te bem dizer isso. Eu não o diria, Agora, eu acho que não existe aqui grande diferença de estilo. Existe, sobretudo, uma luta política, que é o que nós nos habituamos do ponto de vista da democracia, em que tem que haver posição e tudo mais. Mas do ponto de vista do que fizeram uns e do que fizeram outros e não sei quantos, não há assim um estilo tão diferenciado que não me venham... Pronto. Opa, é assim, a minha opinião, assim... muito leve, ligeira. Não quero estar aqui a fazer uma coisa. Portanto, agora, esta mudança de uma mulher que se implanta num conselho que ninguém estava a prever a mudança, nem o próprio Partido Socialista. Eu lembro-me das primeiras discussões internas no Partido Socialista que tivemos. Eu nem falo sobre isso. Então, pronto. É melhor não. Ainda não é tempo. A boca que saiu lá envergonha qualquer socialista. Deixei acabar o Carlos, não. Não, mas estas coisas são fundadoras do ponto de vista da história. E eu queria tanto frisar este aspecto da mudança para uma mulher, sobretudo em Trás-os-Montes, territórios muito conservadores e tudo mais, que eu acho que Mirandela... Não é fácil, mas nós sabemos que estes desenvolvimentos todos em todos os lados, apesar dos azeites, dos vinhos, não é fácil. Queria, mais uma vez, sublinhar e pôr a negrito o papel que tem uma instituição de ensino superior instalada em Mirandela, que tem vindo a conseguir ter quadros e alunos, digamos, com desenvolvimento a prometer. Tenho lá grandes amigos a trabalhar e a dar aulas e que eu acho que isso para uma cidade é a base primordial para sair do azeite, das alheiras, da coisa da agricultura e para passar a um outro mundo que é o conhecimento. Atenção, colegas de painel, 53 minutos, 3 pessoas. Epá, não, vou começar a usar um relógio para vos limitar. Batista Jerónimo, não interrompes mais ninguém porque já falaram. Eu fui chamado. Eu fui chamado à discussão. O Carlos é que me chamou à discussão. Quase meia hora. Epá, vamos. Manela, diz eu que eu falei. Manela, está aqui um nosso ouvinte, o José António Saraiva, a dizer assim: epá, a região precisa de uma pedrada no charco e que vocês partam a louça toda. É preciso partir a louça toda. É preciso partir a louça toda por causa do comboio de Mirandela que nunca mais anda e aquele ecossistema todo de turismo que vem desde o Douro até ali a Mirandela que nunca mais está pronto, o comboio. Vamos partir a louça agora sobre isso. Olá, boa noite, cumprimento todo o painel e os nossos ouvintes e de facto é preciso, às vezes, partirmos a louça. Porque nós somos muito pacíficos, somos muito hospitaleiros, o Transmontano é, de uma maneira geral, muito generoso, recebe muito bem quem nos visita, e depois o que acontece é que, efetivamente, as pessoas vêm cá, são muito bem recebidas, prometem muitas coisas, depois vão-se embora e esquecem. E depois falta-nos a firmeza de obrigar a lembrar as palavras que disseram e de obrigar a cumprir as promessas. E eu acho que isso nos falta, e acho que é isso também que em Trás-os-Montes nos tem permitido
ficar esquecidos em algumas áreas, porque nos falta essa capacidade de nos impormos e de lembrarmos e de facto fazermos barulho, de contestarmos, de sairmos à rua. Nós somos poucos, mas somos bons, somos valentes e, portanto, não temos que ficar intimidados com nada. O Batista Jerónimo, no início, lembrou alguns mirandelenses que estão em instituições e em posições prestigiantes. Eu digo que há transmontanos por todo o lado, em todo o mundo, em posições de prestígio, com muitas capacidades. E, portanto, nós temos é de nos unir em prol da região e lutar para que ela consiga o desenvolvimento e a afirmação que merece e que, efetivamente, não tem conseguido. Dizer que, relativamente a Mirandela, que é este tema que nos ocupa neste primeiro momento, eu tenho uma ligação afetiva muito forte a Mirandela. Eu sou natural do concelho de Valpaços, é um concelho vizinho, e, portanto, as festas da cidade, a festa de Nossa Senhora do Amparo, aquelas competições de jet ski, etc., eram momentos em que, efetivamente, nós íamos a Mirandela e era muito perto e, portanto, era um passeio sempre que fazia com muito agrado. Confesso que Mirandela ficou uma cidade muito agradável, com aquela intervenção no rio, o espelho d'água, toda aquela envolvente do jardim, agora a praia fluvial com bandeira azul, tudo isto naturalmente contribui para a atratividade do território, a valorização do território, e eu entendo que a esse nível Mirandela tem conseguido criar uma imagem, tem conseguido afirmar-se. Já foi aqui referida a questão do ensino. E o ensino nas suas múltiplas dimensões, porque de facto é assim, Mirandela perde jovens, perde estudantes desde o pré-escolar até ao secundário, porque efetivamente perdeu população, portanto houve menos nascimentos do que óbitos e, portanto, continua a nascer pouca gente nesta região, como em quase todos os concelhos do interior. Mas Mirandela tem conseguido afirmar-se ao nível do ensino, também no ensino artístico, no ensino profissional ligado à agricultura e no ensino superior com, de facto, já foi aqui referido, o Instituto Politécnico de Bragança. Eu quero dizer que eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que se faz na Escola Agrícola de Carvalhais, porque eu conheço muita gente que passou por essa instituição, do Concelho de Chaves, do Concelho de Valpaços, de Vila Real, e que mantém ainda hoje uma ligação afetiva muito forte à instituição. E sendo a nossa região uma região eminentemente agrícola, onde o setor primário é identitário e estruturante, se nós temos de desenvolver outros setores, naturalmente que sim, tem de haver complementaridade, porque só esse setor não nos salva. Mas o nosso setor identitário, estruturante, fundamental, é efetivamente o setor primário. Nós estamos num concelho da terra quente, com múltiplos produtos de grande qualidade, que eu acho que, tal como na Alheira, e é o desafio que eu deixo à Presidente, a quem eu desejo os maiores sucessos e felicidades. Ela ainda foi minha colega na Assembleia da República uns tempos, estávamos em bancadas diferentes, mas naturalmente temos um respeito muito próprio de quem partilha este amor à região e, portanto, nunca houve qualquer querela entre nós, pelo contrário, sempre um bom entendimento. Portanto, eu desejo que a Presidente Júlia consiga afirmar outros produtos, como o azeite, como o vinho, como o queijo, como outros produtos agrícolas que já foram referidos, a couve, os espargos, etc., consiga ajudar a afirmar esses produtos no mercado, como tem conseguido afirmar o Concelho a imagem da alheira. Porque se formos a ver, eu sou natural de Valpaços, em Valpaços também há um fumeiro muito parecido ao de Mirandela. Quase todos os concelhos ali vizinhos fazem alheiras. E quando se fala na alheira em Lisboa, no Porto, etc., fala-se na alheira de Mirandela. Mirandela conseguiu aqui uma proeza. Tomou para si um produto, ou fez a sua imagem de marca, um produto que eu diria que é a imagem de marca de qualquer concelho transmontano, ou da maior parte dos concelhos transmontanos.
E, portanto, isso que se fez com a alheira, é preciso que se faça com outras coisas. É preciso que venha um outro evento substituir as provas de jet ski. Eu acho que o Rio, de facto, pode servir para muita coisa, porque está muito bem. Tem aquela centralidade de que goza, aquela beleza da envolvente, eu acho que merece, de facto, ter ali qualquer coisa a acontecer. E dizia que a Escola Agrícola tem feito um trabalho belíssimo a este nível, formando muitas pessoas que têm a potência pela agricultura na região, não só no Conselho, mas de outros conselhos também. E também tem uma outra escola de formação mais artística e profissional também, a Esproarte, que tem um bom nome no mercado. E eu conheço pessoas que vão de Valpaços a Mirandela e agora creio que até já fazem formação também a Valpaços, e, portanto, tem havido também essa capacidade de afirmação no domínio artístico. E depois, isto tudo complementado pelo IPB. E eu quero aqui saudar, de facto, esta postura do IPB, que é a postura correta. Porque o IPB, embora seja Instituto Politécnico de Bragança, e podendo assim confinar-se a Bragança, tem feito questão de se afirmar no território todo e de potenciar a ciência, a tecnologia, o conhecimento num território muito mais vasto que aquele do seu concelho originário. Isto é louvável. Isto é um belíssimo serviço que o IPB está a prestar à região. A UTAD, contrariamente ao IPB, está a confinar-se a Vila Real. E a UTAD, no nome, diz Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. E, portanto, digamos que agora os nomes estão a dar, enfim, não correspondem à realidade, não é? Porque a UTAD não é propriamente agora a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que não tem querido desempenhar esse papel no território, e o IPB deixou de ser o Instituto de Bragança para passar a ser, de facto, um instituto mais extenso, que se estende e que potencia e que procura alargar todo o impacto à região. E não podemos esquecer que cidades de pequena e média dimensão ganham muito em ter ensino superior. Porque atrás dos jovens, primeiro, os jovens criam dinâmicas muito próprias. É os cafés, os bares, a restauração, é o alojamento, não é? Porque alugam, arrendam casas, quartos, etc. É o próprio comércio de bens alimentares e outros, e de roupas, etc. Portanto, os jovens dinamizam muito economicamente um concelho. E depois atrás dos jovens vão os pais, e vão as namoradas e os namorados, e vão os amigos, e há um amigo que estuda em Coimbra, mas que vai passar o fim de semana depois com um amigo a Mirandela. Tudo isto cria dinâmicas muito próprias. E, efetivamente, Mirandela tem beneficiado, a meu ver, disto, e é bom que continue a beneficiar, porque, de facto, com esta qualificação e com esta afirmação do ensino no Conselho, ela poderá, de facto, ir aí buscar mais-valias. A minha ligação, como digo, é uma ligação muito afetiva, não de um conhecimento tão profundo como o do Batista Jerónimo ou do Carlos Ferreira. Eu conhecia mais de passeio, mas há uma coisa que eu também gosto em Mirandela. Como em quase todos os concelhos transmontanos, em Mirandela come-se muito bem. Além da alheira, agora há também a questão da gastronomia. Hoje há o turismo de natureza, há o turismo de mil e uma coisas, não é? Mas há também o turismo gastronómico. Há pessoas que são capazes de ir do Porto a Mirandela, ou de Bragança a Mirandela, ou de Chaves a Mirandela, para almoçar ou para jantar e para passar lá o dia. E essa questão da gastronomia é muito importante. E Mirandela tem tido restaurantes de bom nome, que têm conseguido afirmar-se também no mercado, que têm projetado a imagem da cidade, e eu acho que também é muito importante. E depois só destacava aquilo que de facto já foi aqui dito e que eu considero que é muitíssimo relevante, a presença da Direção Regional de Agricultura, não é? Com a sua sede ali em Mirandela. Que embora haja uma dispersão depois de alguns profissionais por outros territórios, nomeadamente por Chaves, mas o núcleo central está ali. É verdade. E de facto isso para um concelho é de uma relevância extrema. Agora, falta fazer alguma coisa, ainda falta, porque efetivamente há ali a necessidade de criação de uma dinâmica mais periódica, mais regular, criação se calhar de eventos que captem pessoas de outros concelhos vizinhos e do Porto e de Lisboa, etc., e turistas estrangeiros,
agora nesta fase estamos numa fase um pouco invulgar, mas esperemos que isto normalize dentro de algum tempo e que consigamos de facto captar mais gente. Porque Mirandela tem esta capacidade de receber bem. Quem vai a Mirandela fica apaixonado, porque é uma cidade que encanta, percorre-se quase toda a pé, é um percurso muito agradável, e ali aquele centro à beira do rio que eu acho que de facto é extraordinário. Portanto, falta potenciar mais eventos que atraiam mais gente, que a coloquem no mapa dos eventos grandes de nome em Portugal. E de resto eu acho que está no bom caminho. Parece-me que a Mirandela que eu conheci na minha infância e a Mirandela de hoje deu um salto muito grande, muito significativo. Muito bem, já vamos com uma hora. Só 30 segundos, só 10 segundos, porque me esqueci de uma coisa. Quando falei na complementariedade e para essa complementariedade entre as cidades e criar a tal metrópole, esqueci-me de falar que Vila Real, Chaves e Peso da Régua poderiam fazer o mesmo. Porque aí teríamos esta tal complementariedade do IPB, dos hospitais e disso. Depois, quando falei da gastronomia e do turismo, é ver que Mirandela, sendo bastante mais pequena que Bragança, tem 2 marisqueiras. Por aí se vê que o turismo... É verdade, isto é fundamental, é importante. Porquê? Porque se vê o movimento que gera nos restaurantes. Claro que, pronto, o Greja é uma referência a nível nacional, mas eu até já nem sou muito cliente lá, mas fui durante anos e anos e anos, ia lá 2 vezes por semana. Na escola agrícola dizer que talvez, não tenho a certeza, mas em Trás-os-Montes foram ali dados os primeiros cursos de enólogos. E hoje temos enólogos famosos. É verdade. Do IPB, do ensino superior, podemos comparar com as autarquias. Tudo depende dos homens. O IPB teve um homem com outra dimensão, com outra visão, e que chegou ali e fez, e por onde vai faz. A UTAD é um bocadinho, pronto, mais fechada, no entanto criou o polo em Chaves, não é? E criou um polo em Miranda. Porquê é que não defende Miranda, a UTAD, o Carlos Rodrigues? Teve lá um polo. E tenho dito. Portanto, estás a ver, foi 10 segundos. 10 segundos. Bem, sobre Mirandela falámos 1 hora e 7 minutos. Vamos agora falar sobre... Vamos mudar de tema, vamos falar sobre o cancelamento do WTCR de Vila Real. Rui Santos, numa entrevista que deu ao Diário Trás-os-Montes o ano passado, dizia que prometia que 2020 ia ser o melhor ano do WTCR. Epá, o homem teve azar com esta história do Covid. E o WTCR era uma prova, apesar de no início ainda se tentou adiar a data e se tentar ainda arranjar uma solução para o evento ocorrer, que é, segundo diz o próprio Presidente da Câmara, Rui Santos, é o maior evento de Vila Real e em termos de cidades como Vila Real na Europa, que estão ao mesmo nível. Portanto, é um evento muito, muito forte, de grande projeção. E, de qualquer maneira, acabou por ser mesmo cancelado, e o que gerou uma certa onda de indignação, entre aspas, de tristeza, digamos, nos próprios vilarrealenses. E de tal forma que gerou-se na internet alguns comentários acerca do cancelamento, qual terão sido as razões. Que até o próprio Presidente da Câmara veio no Facebook à resposta da nossa notícia, justificar-se e disse o seguinte, para que todos percebam. O cancelamento foi feito de acordo com as partes, digamos, porque a prova a existir em Vila Real não podia existir com o público. E como a cidade de Vila Real como o circuito é um circuito, digamos, interno, um circuito no meio da cidade, que isso era muito difícil, um circuito urbano, era muito difícil de gerir e, portanto, teve que ser adiado por essa forma. Adiado, cancelado este ano e passou para o ano a seguir. Mas a cidade perdeu muito, o Conselho perdeu muito e Trás-os-Montes perdeu muito. São da mesma opinião. João Batista, acho que se calhar já assististe várias vezes lá a esta prova, não é? Relativamente ao cancelamento das corridas, apesar de, pronto, já era de esperar, até porque por causa da pandemia sabíamos que estes eventos públicos iam ser cancelados, ou se não cancelados, adiados.
Por isso acho que justifica-se até por toda a estrutura que as corridas envolvem, porque há que referir que as corridas, nós estamos a falar de um campeonato do mundo que implica meses e meses antecedentes de trabalho. Não é simplesmente o evento que vai acontecer em julho, mas sim toda uma equipa médica, bombeiros, PSP, mais os pilotos, mais as equipas dos pilotos, toda essa dinâmica, mais a Câmara Municipal, essa dinâmica tem que ser preparada quase mal acaba o evento deste ano, tem que se preparar logo o evento a seguir. Por isso, é algo que se justifica e muito. Para mim, é com muita tristeza que vejo o cancelamento, primeiro porque ia ser, se calhar, uma das primeiras vezes que ia assistir e a usufruir do momento, porque outras vezes passa a trabalhar e numa azáfama brutal que já aconteceu. Por isso é um bocadinho. Por outro lado, é também uma estranheza verificar que não vai haver aquele ruído dos motores aqui em Vila Real, que tantos vilarrealenses gostam e acabam por até dizer que os vilarrealenses respiram gasolina. Por isso acho que toda a gente acaba por ficar triste, porque nós temos que ver que as corridas de Vila Real é algo que já vem desde 1931. Ou seja, são 90 anos de história e tradição, algo que está mesmo já inerente à história de um povo. E por isso acaba por gerar esta onda e este conflito nas redes sociais. Por outro lado, queria referir que o impacto que isto vai ter em termos negativos na economia do Concelho, eu não falo só do Concelho, mas na economia atrás dos montes. Porque nós estamos a falar do evento, do maior evento transmontano, porque este evento traz 200 mil pessoas à cidade, e quem diz à cidade de Vila Real diz à região de Trás-os-Montes. Traz também 160 pilotos, traz campeões do mundo e é um evento internacional, coisa que nós temos estado a falar ao longo do programa de eventos e de tradições relativas aos diferentes municípios, mas não são eventos internacionais. De facto, este é talvez um dos únicos eventos internacionais que internacionaliza uma marca, uma região e uma cidade. Só para terem uma ideia, no ano passado, salvo erro, foram 40 e tal milhões de pessoas que viram a transmissão televisiva das corridas. Por isso é algo que mexe muito com a economia local e regional e acaba por ser sempre negativo. Também de referir que esta cultura toda das corridas, aquilo que envolve na cidade, quem vem às corridas de Vila Real, repara que é algo mesmo inédito, porque é uma cidade inteira com um circuito citadino, com pessoas a ocupar toda aquela margem do circuito em que reinventam-se, colocando andaimes, criando pequenos, como é que é dizer, pequenos acampamentos para as pessoas se reunirem, para conviverem, para fazerem o seu mercado, para expor os seus produtos. É algo que vai muito para além do desporto automóvel e que vem muito a mexer com toda a cultura citadina daqui de Vila Real. Por outro lado, o facto de termos também Tiago Monteiro a ter sido o grande vencedor e, de facto, também o facto de termos um grande piloto e ser português, vem trazer também uma outra... estimular o lado efetivo, digamos assim, das corridas e que este ano não vai poder acontecer. Eu já tive a oportunidade de estar do lado de quem está a organizar as corridas, não como organizador, obviamente, mas como jornalista e a tentar perceber a situação. E aquilo é, de facto, algo que nós não estamos mesmo à espera que um evento... É, de facto, um evento profissional, que exige uma equipa e uma preparação técnica extraordinária. A partir da PSP, que se reúne depois com a equipa médica, depois de saber o controlo da pista, saber todo o controlo e a monitorização das pessoas, de tentar controlar e manter a segurança na pista, até porque sabemos que isto, na década de 90, salvo erro, com o acidente que houve e
houve aquela nostalgia que ficou das corridas, e quando veio esta, em 2014, só apenas em 2014, e aqui a importância que o Jerónimo falava dos homens, e Rui Santos de facto foi um homem crucial neste sentido, e a sua equipa, o executivo camarário, em trazer de volta as corridas para os vilarrealenses, e acho que isso foi de facto algo que os vilarrealenses não vão esquecer tão facilmente. Para terminar, dizer que não são só os cancelamentos o problema nesta situação toda, e a nível dos municípios e etc., é que o Covid não veio só cancelar um evento, ou outro, veio cancelar praticamente todos. Como é que os municípios vão recuperar esta situação? Porque aqui, no caso, já que estamos a falar de Vila Real, veio cancelar as festas populares, sendo que Vila Real é a cidade dos Três Santos. Quer dizer, eu desde que estou em Vila Real, eu sempre me lembro que a partir de finais de maio até setembro há festa todas as noites, e as pessoas acabam sempre por ir até ao centro da cidade e a conviver e a poderem estar todos juntos neste tipo de cultura e tradição popular. Depois, o próprio concertos do Rock Nordeste, que é um festival que se estava a afirmar, festivais de arte de rua que estavam também previstos a acontecer, tudo foi cancelado. Portanto, eu não sei como é que os conselhos vão-se agora, os municípios e as câmaras vão agora ter de procurar reinventar-se, e como é que vão encarar esta crise causada pela pandemia. Isto, Jerónimo, curto. Muitíssimo. Eu não sou grande fã do automobilismo, mas sei ver o quanto pesava para a economia local e para o agrado de todas as pessoas de Vila Real esta prova. Agora, os tempos são tão de incertezas, o amanhã é tão desconhecido, que não se permite grandes habilidades sobre o que é que se pode fazer e não fazer. Mas há uma certeza: se outras coisas se podem fazer, não sei porque esta não. É que estão espalhados, não sei quanto tem o circuito, mas para aí 4,5 km, 5 talvez, ou de 7. Eu ouvi 7, acho que é 7. Eu tinha confuso na cabeça. Sempre podiam ser. O problema é que não são provas nacionais. E depois, tal e qual como nos aviões, vai toda a gente virada para a frente. Não anda para ali ninguém para o lado. Está tudo a olhar para o circuito. Portanto, porque é que não puderam fazer isto? Patrocinadores, com certeza, e depois a restauração também iria perder, mas não sei. Acho que se o Presidente se fizesse mais pressão, se calhar se calhar teria conseguido, se é que era isso que ele quereria. Mas temos de aguardar por mais algum tempo e melhor informação para perceber porque é que um desporto destes, por exemplo, vemos o caso do futebol. Proibiram as pessoas lá, mas na televisão não. Vamos esperar para ver os jogos e quanta gente é que está nos campos. Vamos ver se filmam os camarotes presidenciais e ver quanta gente lá está. Eu estou para ver, mas se calhar essa parte dessa imagem vão-nos tirar. Por exemplo, eu não tenho nada, antes pelo contrário, sempre gostei de ouvir falar, nunca fui lá, mas sempre gostei de ouvir falar do Avante, pois aí há muito mais convívio. E podem-me dizer que é um festival, e se o nosso amigo José Brinquedo estiver a ouvir já vai escrever alguma coisa, mas sempre foi considerado o melhor festival de Portugal. Agora vira só para a ação política, ok, é só a ação política, mas quer dizer, são coisas que os governantes são muito pressionados e que não vai adiantar muito e que não ajuda muito. Agora, o presidente da Câmara de Vila Real até é um homem que está a sair de Vila Real. Ele viu-se que foi um dos poucos que se manifestou contra a TAP. Assume a defesa do interior como ninguém mais, faz esquecer todo o resto de trás dos montes. Porque quando se fala de interioridade é ele que é chamado. Mas ele nem é interior. É interior moderado, quer dizer, é só porque está do lado de cá do Marão, mas está ali a 30, 40 quilómetros do Porto, a minutos. Que interior é esse? Quando fazia sentido, era os do interior, sim, serem chamados a intervir. Mas não, é ele que tem saltado em defesa dos transmontanos e em defesa do interior. Portanto, não me parece que ele seja assim um homem de se ficar e de ânimo leve deixar que esta prova não se faça. Agora, não é ele que perde.
é a região e é Vila Real. Carlos Fernandes, Vila Real já perdeu este evento, não é? Mas Vila Real é mais do que o desporto automóvel, não é? António, como já disse há bocadito o João Batista, nós não chegámos a um sítio por acaso, não é? Nós sabemos que os pássaros, todos os anos, tirando as cigonhas, nunca põem os ovos no mesmo ninho, fazem sempre ninhos novos. Mas estão habituados a ir para aqueles sítios, a fazer ninhos, e é assim. Portanto, Vila Real já tem tradição do ponto de vista do automóvel há muito tempo. Praticamente desde a seguir ao primeiro quartel do século XX, tem-se muita tradição, pronto, nesta área. E é verdade o que disse aqui Chico, o João Batista, que os eventos, todos nós no interior somos muito ricos nestas festicas todas. Não é? Fazemos as nossas festicas dos santos, coisas. Mas quando estamos a falar, e isto gera economia, atenção, gera economia. O facto das pessoas irem da aldeia à cidade ou de umas aldeias para as outras, irem lá, gera economia à medida de cada sítio das festicas. Pronto. Podem ser só uns finos, uns cascabóis, uns amendoins, como dizem os mirandeses, e tal, mas gera economia. Pronto, há dimensão de cada sítio. Agora, nós ainda nos lembramos quando apareceu no Porto a Red Bull Air Race e os milhões que viam aquilo. E foi a primeira vez que o Porto saiu daquele cinzento do seu granito letárgico e se projetou a nível mundial. Quão importante é isso? Depois o Porto fez o seu caminho e aproveitou essa coisa e tal. E para Vila Real, as corridas eram a sua libertação, foram a sua entrada no mundo por um túnel. Podemos dizer que era o túnel destas provas, deste tipo de carros. Eu tenho grandes amigos em Vila Real. Tenho um carregado-geral da Câmara de Vila Real, que fazia muito comigo também a promoção nas feiras turísticas, que é o António China, que era uma pessoa que está muito ligada à organização disto e que viviam isto de forma muito forte, muito forte, muito forte. E pronto, para as pessoas não ter esta prova. Mas sabes, António, quantos programas já nós não fazíamos? Já fizemos? Este é o sexto. É o sexto. É o sexto. Pronto, isto não há que perguntar ao António. Em números e o caso, o Jerónimo logo responde. Pronto, o sexto. E nos dois primeiros tivemos dificuldade de sair do tema Covid. E já tínhamos feito 3 programas, quase não tínhamos falado de Covid. E agora tornamos. Porquê? Porque falamos das corridas de Vila Real. O Covid está aí. Nós tentamos não falar dele, falar da vida, noutros aspectos, noutras coisas, mas ele está aí. Ainda não saiu. E o cancelamento das corridas de Vila Real veio-nos a lembrar António, Teatro de Trás-os-Montes, na vossa charla semanal do domingo à noite, vós já não falava de Covid, pois anulou-se a corrida de Trás-os-Montes, e isso, a corrida de Trás-os-Montes, é mais importante, não é? Vila Real, e isso é Covid, não é? Nós ainda estamos aí. E é mau, claro. E o Covid não é mau só para a corrida de Vila Real, é mau para o mundo inteiro. É mau para Portugal, é mau para a economia. Mas há uma coisa que... é mau dizer isto, mas eu acho que é verdade. Quando nós estamos numa desgraça, a desgraça dos outros reconforta-nos um bocadinho. Não somos só nós a ser desgraçados. E isto traz-nos termos de comparação. É mau, mas traz-nos termos de comparação. E nós vemos no futebol, o mundo do futebol, oh, valha-me Deus, o mundo do futebol, os milhões, deixamos de ouvir falar no Ronaldo, no Messi, nessas gentes todas, e os outros todos que eu até nem muito fortes, e deixamos de falar nessas coisas todas. E os milhões todos, as transferências que chegava àquela altura,
nos fala, isto chama-se Covid. Covid-19. Ele está aí. E nós já falámos também aqui nesse aspecto. Eu não sei se a gente vai aprender com esta coisa. Não sei, não tenho a certeza. Eu sou um cachico cético. Eu acho que depois de arranjar a vacina, isto continuará um cachico na mesma. Mas pronto, se calhar fazemos assim um zbizico, uma curvica. Pronto. E já é importante, porque o caminho da humanidade não é um caminho que, pronto, se muda assim facilmente, não é? Às vezes nós, quando estamos a regar a horta, o Jerónimo Macachico estava a falar da horta, eu gostei, e nós mudamos os sucos, e temos a agueira, e mudamos ali o suco, e corre logo para o outro lado. Ali não há hipótese. Estrutural, nós dominamos. Agora, o percurso da humanidade, pronto, nem que esteja, que não é fácil. Nós, da nossa vida, nunca tínhamos conhecido isto. E agora esteve assim um cachico, percurso da humanidade metido na gaveta. Claro que o tempo que fica metido nessa gaveta vai criar algum bafio, e isto tem consequências. Mas pronto, é para todos. Como diz o transmontado, toca a todos. E é mau, mas o Covid é mau. Agora, resta-nos sempre a esperança dos otimistas. Eu e o Jerónimo e o João Batista e a Manuela e tu também, António, somos 5 grandes otimistas que estamos aqui. Havemos de aprender alguma coisa com esta pestema que nos veio a apoquentar no mundo inteiro. E para o ano, eu digo a verdade, não queria chorar porque eu não gosto de chorar, mas para o ano, se houver corridas em Vila Real, era capaz de dar lá um salto. Manuela, já foi alguma vez às corridas? Já fui 2 ou 3 anos. Confesso que eu não era grande apaixonada do desporto automobilista, mas aqui falou mais alto o bairrismo. É uma prova internacional disputada na nossa sede de distrito, ou na minha sede de distrito, disse-me muito, e efetivamente, e eu acabei por ir e por participar e por gostar de ver. E, de facto, é assim, eu começo por dizer isto. Se, de alguma maneira, era previsível que a prova fosse cancelada, que eu calculo que não seja só por causa dos automobilistas, por causa das equipas que estão em prova, não é? Esses seria fácil, mais ou menos, gerir a situação. Eu imagino que isto tenha mais a ver com o público, porque isto tudo ia ser muito difícil, em termos de hotelaria, de restauração, etc., responder com normas de segurança a uma grande afluência, como disse há pouco o João Pedro, de cerca de 200 mil pessoas, e que poderia eventualmente até exceder esse número, e, portanto, nós não estaríamos eventualmente preparados para isso, e julgo que isto era previsível. Também parece que é natural que o Presidente da Câmara tenha ficado descontente. Ele, se tivesse um lugar dele, também ficaria. Porque se, por um lado, nós vemos que era difícil adaptarmos-nos, nós estamos todos a reaprender, mas nós estamos também a reaprender a sobreviver de outra maneira. Nós tínhamos uma determinada forma de vida. Nós, neste momento, estamos a ter um desafio que nos obriga a mudar a nossa vida de maneira a continuarmos bem, a continuarmos presentes, a marcarmos a agenda, a sobrevivermos a vários níveis. E esta prova era uma prova de vida para o município de Vila Real e para a região de Trás-os-Montes, não é? Portanto, eu naturalmente compreendo o descontentamento do Presidente, porque perde um grande evento internacional que prestigia Vila Real, e, portanto, eu percebo perfeitamente que ele não tenha ficado agradado com o cancelamento. Mas, por outro lado, também devo dizer isto. O Presidente Rui Santos ficará para sempre associado à recuperação desta prova e das corridas em Vila Real, que são um fator identitário para o Conselho. Eu sei que há muita gente que no Conselho que diz eu nem aprecio, eu nunca fui ver, mas há muita gente no Conselho que ficou muitíssimo orgulhosa e muitíssimo feliz quando as provas foram recuperadas. E, portanto, as corridas fazem parte da identidade de Vila Real. Quer se queira, quer não, não há nenhum evento, não há nenhuma modalidade desportiva que agrada a toda a gente. Mas as corridas no distrito de Vila Real e no Conselho, especificamente no Conselho de Vila Real,
tem muitos adeptos, tem ali, há um bairrismo, há um orgulho, há um fator identitário que mexe com aquela gente e que faz com que gostem da recuperação da prova. E, portanto, o Rui Santos ficará sempre associado a essa recuperação e eu acho que isso ele nunca vai perder. O impacto disto, será terrível, porque já alguém disse, não é só este evento que é cancelado, é uma série deles. E, portanto, tudo isto vai ter um impacto em cadeia, porque se é só esta prova, nós podemos tentar para o ano fazer uma coisa em maior escala, ou tentar um impacto económico maior, ou tentar um outro evento para complementar a perda, mas não é só este, são muitos. E, portanto, o desafio grande que se nos coloca hoje é reaprendermos a viver, é marcarmos agenda, é continuarmos a estar no mapa dos eventos, no mapa turístico, no mapa das modalidades, mesmo sem a realização destes grandes eventos. Isso é muito difícil. Se em Lisboa, no Porto, em grandes áreas metropolitanas, há mais facilidade, em concelhos aqui da nossa região não é muito fácil continuar no mapa sem a presença destes grandes eventos. Valpaços perdeu muito por não realizar a Feira do Folar, não é? Vila Real vai perder muito agora com esta questão e isto vai ser uma coisa em cadeia. Temos de nos reinventar. O grande desafio que fica agora é, de facto, como é que nós vamos compensar ou procurar minimizar, porque nunca vamos conseguir uma coisa à mesma escala, mas como é que nós vamos procurar minimizar o impacto terrível da perda destes eventos na nossa economia. E, de facto, é nisso que os autarcas e as CIMs devem estar a preparar-se neste momento para procurar desafiar as populações, procurar desafiar agentes económicos, agentes culturais, etc., para encontrar formas de superar estas limitações e de alguma maneira, substituir temporariamente estes grandes eventos que colocavam a nossa região no mapa e que neste momento corremos o risco de ficar esquecidos sem a realização destes grandes eventos, quer à escala nacional, quer internacional. E isto é um desafio hoje muito difícil para um autarca, para as CIMs, para o governo, para o próprio governo. Portanto, é um trabalho muito difícil, mas naturalmente temos de confiar em quem elegemos, temos de confiar em quem tem a incumbência de governar o país e de governar cada município e de acreditar que procurarão fazer com que o impacto desta perda seja o mais reduzido possível e compensado com outras soluções temporárias, ainda que temporárias, mas que ponham aqui toda a criatividade a funcionar, não é? Ao serviço da região. Pois, hoje já vamos com 1h32. Proponho que deixemos o tema da construção do Mosteiro Terapista de Palassolo para a próxima edição. Fica já combinado que então será o primeiro tema da próxima domingo, porque senão são 2 horas de conversa e parece-me que é demais. Aqui já a internet temos pessoas a ouvir-nos desde o início para que realmente são os nossos melhores ouvintes, certeza absoluta, e são os melhores trás-montes. Hoje é o dia de pagar o IMI, meus amigos, quem ainda não pagou, não se esqueça. E pronto, hoje foi o dia de falarmos da Sereia do Tua. Foi muito interessante esse tema, falámos quase 40 minutos sobre Mirandela. Mirandela merece. Mirandela merece, de facto, foi uma grande 50 e qualquer coisa, quase foi 1 hora, pô. Foi 1 hora. 40 e tal e foi antes, depois ainda falaram mais gente. Pois. Foi 1 hora. Olha só o Carlos, quando ele pegou o Carlos, foi quase 35 minutos. Na próxima vez vou se calhar pôr aqui um relógio daqueles do xadrez. Do xadrez. A ver o que é que uma clepsidra. Cada um só fala uma clepsidra. Olha, isso é giro. Vou ver se arranjo uma dessas daquele da areia. Exatamente. Espetáculo. Bem, proponho que deixemos o tema para a próxima semana, porque já vamos muito atrasados. Depois. Penso que não há problema e dá para refletir um bocado melhor depois na próxima vez, que é um tema muito interessante. Porque é que umas monjas
decidir investir uns milhões na aldeia de Palassolo. Acho que é um tema muito, muito interessante para vermos na próxima vez, para falarmos sobre ele na próxima vez. E, meus amigos, também queria só finalizar dizendo o seguinte: não vos convidei, quando vos convidei para esta charla, falando em mirandês, não me preocupei nada com a vossa filiação partidária. Aliás, nem sequer pensei nisso. Pensei antes na capacidade que vocês podiam ter de argumentar e falar sobre os temas, que não é fácil. Não é fácil uma pessoa chegar aqui, começar a falar e a desenvolver. Portanto, não me preocupei com isso. Se alguém se sentir de alguma forma ofendido por vocês defenderem um bocado mais à esquerda ou mais à direita, essas opiniões poderão ser rebatidas em debates mais políticos, mais para a frente, com deputados ou com candidatos às câmaras. Isto é culpa é do Jerónimo. Mas não é aqui o nosso... E do João Batista. O João Batista está ali muito calado e tal. É sempre a mesma coisa. Mas não é essa a preocupação que temos aqui. Nem me importa. Não importa isso. Não importa isso. Não importa isso. Não vale a pena. Não fales que eu defendo os do PS, que ainda hoje falei aqui bem do José Gama e do Cavaco. É verdade. Sim. Falta lá a rua e a praça. É verdade. É a única coisa. Portanto, não foi essa a minha preocupação em ter aqui sensibilidades partidárias. Não me preocupou com isso e nem é isso que nós queremos. Queremos defender e aqui somos todos transmontanos. E como transmontanos nos despedimos até ao próximo domingo. Até domingo. Até à próxima. Até a próxima. Até semana. Até amanhã. Boa noite. Boas noites.